Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da semente real, e dos príncipes, mancebos, ou seja, que não houvesse defeito algum e fossem formosos de parecer, e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistir no palácio do rei, e que os ensinassem as letras na língua dos caldeus. Eu quero que você entenda o que Deus colocou no meu coração nessa noite, e para isso eu vou começar recapitulando um sobre a história do povo de Israel e como se deu esse cativeiro na Babilônia, para que você entenda o porquê eu ter escolhido esse texto para trazer aqui para a igreja hoje. A Bíblia diz para a gente aqui nesse texto sobre o momento em que alguns dos principais homens, os mais sábios, os mais belos ali de Israel, está sendo levado para a Babilônia. Mas por que será que eles foram levados para lá? Por que será que eles foram feitos escravos, sendo que a Bíblia está dizendo que eles eram sábios, instruídos, entendidos? Escravo não é isso. Os escravos do passado não tinham instrução, não tinham ensino, não tinham conhecimento. Esses homens têm tudo isso e agora estão sendo escravizados. Por quê? A resposta é a seguinte. Preste bastante atenção, as crianças fiquem atentas à palavra que a gente vai estar ministrando aqui. Olha só, gente. O povo de Israel no passado, a gente sabe que eles sempre foram o povo escolhido de Deus. Desde Abraão, Deus escolheu o povo em Abraão, e eles passaram a ser os queridinhos de Deus, assim dizendo. O que acontece? A Bíblia diz que, conforme o tempo passava, o povo foi pecando. Eles pecaram ao ponto de pedir a Deus um rei. Eles falaram: Deus, não queremos mais o seu governo, queremos que o Senhor levante um rei para nós. E todo mundo sabe quem foi o primeiro rei, Saul. Veio o segundo rei, já escolhido da parte de Deus, Davi. E veio o terceiro rei mais famoso de Israel, Salomão. Depois de Salomão, a Bíblia diz que há então uma ruptura, uma rachadura na nação de Israel. A nação se divide. Agora eles já não são apenas uma única nação unida em um só propósito. Agora existem tribos divididas para um lado e tribos divididas para outro lado. Depois que isso acontece, depois que o quarto rei de Israel começa a causar divisão no povo, eles nunca mais foram unidos da mesma forma até que acontecesse esse cativeiro. A Bíblia diz que enquanto um cara estava reinando em Judá, outro cara estava reinando em outra parte, em Samaria, em outro lugar da própria nação de Israel. A nação passou agora a ter 2 reis, não era só um mais. O povo deixou de ser um povo unido e passou a ser um povo dividido. E isso trouxe consequências para eles. Porque eles começaram a pecar ainda mais. Eles começaram a errar ainda mais. E não queriam se arrepender. Ao ponto da Bíblia dizer que Deus levanta uma nação. A Bíblia não diz que foi Satanás que levantou a nação da Babilônia. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que levanta uma nação, levanta um rei para poder castigar o povo de Israel. Castigar o povo judeu. Que rei era esse? O Antigo Testamento, alguns estudiosos dizem que o Antigo Testamento inteiro, eles costumam usar esse termo, que todo o Antigo Testamento treme ao ouvir o nome de Nabucodonosor, o pior rei que já passou pela terra, o homem mais cruel que existia no tempo dele e nos demais. Nabucodonosor era tão cruel que quem o contrariasse ele mandava matar sem dó e sem piedade. Era um rei que quando dominava uma cidade, quando dominava uma nação, não fazia questão de querer ajudar, de querer ter piedade de ninguém. Ele simplesmente mandava destruir tudo. Quem se contrapusesse a ele, ele mandava matar, ele mandava queimar a nação onde ele houvesse dominado.
E como nós sabemos, e quem já estudou a Bíblia sabe, a Babilônia foi o maior império que já passou por essa terra. O maior império no sentido de domínio. A Babilônia dominou por um grande período em uma grande parte do mundo. Assim como hoje nós temos aí grandes impérios, né? Os Estados Unidos é uma grande nação, uma grande potência. No passado, a Babilônia foi. A Babilônia foi o maior império que já houve na terra no tempo antigo e até hoje. Por quê? Porque eles, conforme eles avançavam, eles tomavam para si aquele povo e fazia com que aquele povo agora virasse, de certa forma, povo babilônico. Como que surgiu a Babilônia? Para que você entenda o porquê que Deus levantou essa nação para castigar o povo dele. E daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou falando disso e o porquê que eu li a respeito desses jovens sendo levados cativos. Deus, ele faz o seguinte, a Babilônia, ela surge desde a Torre de Babel. Lembra do capítulo 6, 7, 8, sei lá, no início do Gênesis? A Bíblia narra sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel era uma torre grandiosa que eles estavam construindo para quê? Para poder chegar até o céu. Deus viu o propósito do coração desses homens e Deus fez o quê? Deus destruiu tudo. Ele foi até lá embaixo e confundiu a língua de todo mundo e ninguém conseguia se entender. E por eles não conseguirem se entender, acabaram ali fazendo com que cada um dispersasse para um lado e a torre viesse a desabar. Até aí beleza, mas aí a nação de Israel, a nação da Babilônia, ela começa a se reerguer novamente. E o povo babilônio chega ao ponto de começar a dominar tudo por onde eles passam. E até que quem se depara no caminho deles? A nação de Israel. E quando a nação de Israel se depara com eles, a Bíblia diz que eles a invadem pelo menos 3 vezes. A primeira vez, o povo invade Israel, os babilônios invadem Israel e levam de lá isso que nós acabamos de ler. Na primeira vez que eles invadem, eles levam alguns vasos importantes ali da casa de Deus, eles levam para o tesouro deles, eles levam também dali, principalmente isso, alguns homens sábios, inteligentes, bonitos, que não houvesse defeito algum neles. Então, olha só, eles levaram riqueza material e, principalmente, levaram riqueza humana. Eles levaram homens sábios. Sabe quem eram esses homens? A Bíblia vai dizer que eles eram os príncipes, os mais sábios ali de Israel. Esses príncipes, todos eles, a sua grande maioria, todos eram jovens. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, olha, eles eram jovens. Eles eram jovens. E sabe por que eu estou falando disso? Exatamente porque eles eram jovens. E neste culto, intitulado como culto de jovens, eu vou mostrar para você, vou tentar mostrar para você dentro da palavra, que as investidas de Satanás sobre nossa vida, elas continuam tão pesadas, se não mais, do que as que estavam, ou quanto as que estavam, sobre a vida daqueles jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Como eu disse, eles eram os mais sábios, os mais belos, homens que não havia defeito algum, e todos eles eram jovens. Foram levados cativos na primeira invasão. Como eu disse, foram 3 invasões. Na segunda, eles levaram mais algumas coisas, mais algumas pessoas, começaram a colocar reis ali, fantoches, para ficar dominando ali sobre Judá. E o que acontece? Na terceira invasão, e esse é um dos momentos mais tristes da Bíblia, na terceira invasão, dentro de Israel, a Bíblia diz que a Babilônia, o general Nebuzaradã, ele entra em Israel e ele começa a destruir tudo. A Bíblia diz que eles incendeiam o templo de Jerusalém, o templo do Senhor, aquele templo belo, magnífico que Salomão havia erguido. Esse templo agora cai por terra, esse templo agora está em ruínas, incendiado, a nação toda destruída e o povo levado todo cativo para a Babilônia. Então, a Babilônia entrou dentro de Israel 3 vezes. Na terceira vez, acabou com tudo. Beleza, até aqui tranquilo de se entender. Mas agora eu quero que você compreenda o que tem a ver a história desses 3 jovens. Ou melhor, desses 4 jovens que nós vamos citar aqui nessa passagem. O capítulo 1 de Daniel vai falar sobre Daniel e mais 3 amigos. Quem eram esses amigos? Daniel. Vai, fala o nome. Qual era o nome deles mesmo? Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 homens, a Bíblia começa a mostrar agora
a respeito deles. A Bíblia começa a falar a respeito deles, desde esse momento que eles são levados para Babilônia. E o que acontece, irmãos? Aqui, a Bíblia vai dizer que eles começam a passar agora por um certo tipo de treinamento que os babilônios estavam fazendo com que eles passassem, para ver se eles estavam aptos para poder servir na mesa do rei da Babilônia. Então, Nabucodonosor fez o seguinte, ele fazia isso. Ele invadia uma nação, pegava os caras mais inteligentes da nação, a maioria jovem, e fazia desses caras agora tudo servo dele. Preparava esses caras, treinavam esses caras, escravizava esses caras para que eles servissem à mesa do rei, para que eles estivessem ali para quando o rei precisasse deles. E como eu disse, a maioria deles era jovem. Beleza. Olha só, irmãos, agora que interessante isso aqui. A Bíblia vai falar no capítulo 1 que o início desse teste que eles tinham que passar se dava para eles fazerem pelo menos 3 coisas. Primeiro, eles tinham que passar por uma rigorosa alimentação conforme o rei houvesse estipulado para eles. Segunda coisa, eles deveriam passar também por um teste por uma mudança nos seus nomes. Como a nossa irmã ali lembrou, o nome deles era Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E como que o nome deles passou a ser? Beltesazar, Mesaque, Abidnego e Sadraque. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a forma mais tranquila de falar. Então, olha só, eles passaram por esse segundo teste, trocar o nome, passar por uma alimentação rigorosa, e o terceiro, eles tinham que aprender toda a cultura dos caldeus. Quem eram os caldeus? Os babilônios. Eles tinham que aprender a cultura do povo da Babilônia. E preste atenção para você entender o quanto as artimanhas de Satanás tentou contra esses homens, contra esses jovens, e se elas também não tentam contra nós. A primeira fase, a primeira etapa desse treinamento que eles estavam passando foi exatamente a mudança dos nomes. E será por que trocaram o nome deles? Será por que começaram a mudar o nome desses rapazes? Sabe por quê? A resposta é a seguinte: os nomes Daniel, Misael, Azarias e Ananias, todos eles, por serem de origem judaica, de origem hebraica, cada um deles tinha um significado muito importante. O significado do nome deles era de louvor e adoração ao único Deus de Israel. É por isso que os nomes, a maioria dos nomes dos hebreus terminavam em El, porque reverenciavam o grande El Shaddai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é apresentado como El, Elohim, de deuses. El é o nosso Deus. Então, os nomes deles faziam referência a Deus e adoravam a Deus. O que acontece? A Bíblia diz que esses homens agora começam a trazer novos nomes para esses jovens. Aqueles que se chamavam Daniel, Misael, Azarias e Ananias passam agora a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o nome de cada um deles passa agora a ter uma reverência a uma outra divindade. Não mais o Deus dos hebreus, mas uma outra divindade da Babilônia. A Babilônia era a nação mais idólatra que já passou pela terra. A Babilônia tinha cerca de 600, 700 deidades, ou seja, eles acreditavam que tudo era Deus. Eles acreditavam e adoravam o sol, a lua, as estrelas, o mar, o vento, adoravam a árvore, tudo quanto é coisa, animais de vários tipos, imagens. Era o povo mais idólatra que havia. E quando o povo de Israel agora é levado cativo, principalmente esses jovens que a Bíblia destaca, eles agora têm o nome trocado. Eles agora, pelos caldeus, eles eram chamados Sadraque, vem cá. Abidnego, vem cá. E cada um desses nomes tem um significado. Abidnego é o servo de Nebo, que era um dos deuses da Babilônia. E cada um deles agora tem o seu nome trocado. Talvez você se pergunte, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver, Bim, para a minha vida hoje? Da mesma forma que eles tiveram o nome trocado para trazer confusão na mente deles, o inimigo tenta muitas das vezes trocar os nossos nomes e títulos para trazer confusão em nossa mente. Não há outro motivo, eles não estavam ali
trazendo e trocando o nome deles para reverenciar simplesmente os seus deuses, mas era também para causar confusão na mente dele. Daniel agora seria chamado de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles começavam agora a perder a identidade de quem eles verdadeiramente eram, para eles passarem a ser agora homens caldeus. Eles estavam ali sendo corrompidos pelo nome. E será que o nome deles, essa mudança, conseguiu corrompê-los? Porque Satanás tem feito hoje, nos nossos dias, a mesma coisa e tem conseguido corromper muita gente, principalmente jovem. Talvez o Senhor te salvou, colocou aqui a Fernanda, serva de Deus, né? Jesus colocou Fernanda, serva de Deus, Fernanda, serva do Senhor, cheia do Espírito Santo. Vem Satanás e quer fazer dela a Fernanda, a prostituta. Satanás quer fazer dela a Fernanda, a mentirosa, a Fernanda, a linguaruda, a Fernanda, isso e aquilo outro. Jesus coloca aqui o Marcos, servo do Senhor, filho de Deus, varão, íntegro, reto. E o inimigo quer fazer dele o Marcos cachaceiro, o inimigo quer fazer dele o Marcos drogado, o inimigo quer destruir o nome dele, trazer confusão na mente dele lá fora. E ele quer fazer isso com você também. Satanás, ele olha para mim e para você, jovens, em que temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que isso nos faz formosos, a Bíblia diz que isso nos faz ser belos perante Deus. Satanás quer pegar eu e quer pegar você, sabe para quê? Para começar a trazer confusão na nossa mente. O nome de filho de Deus que você tem, ele quer trocar. O nome de servo de Deus que você tem, ele quer trocar por um nome ruim. Ele quer trazer confusão na sua mente. E ele vai investir pesado contra isso. Talvez você se pergunte, por que ele investe nos jovens? Você já parou para se perguntar por que Satanás investe tanto nos jovens? Por que tem tanta... Olha só, você consegue imaginar um camarada de 60, 70 anos numa festa rave? E festa rave é considerada uma das festas mais legais que tem aí hoje em dia. Você consegue imaginar um velhão lá de 70 anos na rave? Não. Por quê? Até tem. Mas a maioria é quê? É jovem. Satanás coloca e faz da melhor maneira as coisas assim para atrair a juventude. E sabe por que ele faz isso? Sabe por que a maioria viciada em droga, em crack, cocaína, maconha, heroína e tudo quanto é tipo de droga, até mesmo cachaça, a maioria é jovem. E não é só homem, é jovem, homem e mulher. A maioria é jovem. Satanás investe pesado na juventude. Você não vê, por exemplo, aí igual eu falei aqui, um velhão de 60, 70 anos se preocupando com pornografia, querer ver filme pornô, nem nada. Mas Satanás quer seduzir a mente da juventude e coloca o quê? As mulheres que aparecem de biquíni, de roupinha curta na propaganda da cerveja, nas propagandas da internet. É mulher velhona? Não. É as jovens, as mulheres bonitas, é aquela coisa que quer se mostrar. Por quê? Porque Satanás ele quer pegar a juventude. E sabe o motivo disso? Se você for parar para ver, os velhos, as pessoas mais velhas, as pessoas já de idade, Satanás, eu acredito que ele olha para elas e vê o seguinte: esses aí já está passando, a geração deles já está indo embora, eles vão passar. As crianças, as pequenininhas, elas vão olhar para a juventude e vão ser influenciadas pela juventude. Então, ninguém que eu vou mexer. Eu vou mexer nos jovens. Porque se eu conseguir deturpar a juventude, os velhos não vão conseguir fazer mais nada porque já estão indo embora. As crianças vão ser influenciadas por eles. E eles estando na minha mão, o restante vai estar na minha mão. Porque um dia eles ficam velhos, as crianças deturpadas agora ficam jovens, e depois ficam velhos, jovens, e aí ele vai conseguindo vencer sobre a geração. É por isso que ele seduz tanto a juventude. E é por isso que ele quer nos confundir, ele quer fazer de nós pessoas destruídas, pessoas assim como ele estava tentando fazer com Misael, Azarias, Ananias e Daniel, ali na Babilônia. Eles foram levados cativos pelo pecado do povo, de toda a nação, mas eles tinham dentro deles os princípios que Deus havia cravado. Eles conheciam o seu Deus tão profundamente, ao ponto deles estarem na Babilônia, mas não serem da Babilônia. Então o primeiro investimento do diabo contra eles foi o seguinte: nós vamos fazer eles mudar os nomes. Eles não vão ser mais o Daniel que adora a Deus, o Misael que adora... Não, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar. Vamos confundir eles. Só que a Bíblia diz que eles não foram confundidos. Ou melhor, nós comprovamos pela Bíblia que eles não foram confundidos. Porque ainda que colocassem outros nomes deles, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele nos chama pelo nosso nome.
Então eu não sei qual é o apelido, qual é o título que Satanás tem colocado aí em você, mas eu quero te dizer o seguinte: o Senhor, o teu Deus, Ele te conhece e Ele te chama pelo seu nome. O seu nome não é derrotado, o seu nome não é piriguete, o seu nome não é o pegador da cidade, o seu nome não é o cachaceiro, o seu nome é servo e serva do Deus Altíssimo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E o que a Bíblia continua dizendo? Que eles passam então por esse teste. Esse foi o primeiro. E agora vem o segundo, ainda no capítulo 1. Eles teriam que passar pelo teste da alimentação. Ele mandou com que Aspenaz servisse para o povo, para esses homens que eram trazidos cativos, as iguarias, ou seja, os alimentos, os melhores alimentos, aqueles que estavam na mesa do rei, deveria ser servido para esses homens. Deveria ser servido para eles, para quê? Para que eles começassem a ficar fortes, porque o rei era o exemplo de força, de beleza. Os melhores alimentos eram os do rei. Então, se eles iriam servir o rei, se eles iriam estar ali de prontidão para trabalhar para o rei, eles precisariam estar belos, lindos, à altura do rei. Obrigado. E o que acontece, irmãos? A Bíblia diz o seguinte, que Daniel, por ser judeu e os seus amigos, ele pede o seguinte a Aspenaz. Ele fala com Aspenaz assim: olha, não serve para a gente esse alimento do rei não, faça conosco diferente, sirva para nós somente legumes e água. Aspenaz, por ser um servo muito obediente ao rei Nabucodonosor, ele fala o seguinte: olha, eu não posso fazer isso. Se eu servir somente legume e água para vocês, vocês vão ficar fracos. Na hora que o rei vir fazer a vistoria e ver como que vocês estão, ele vai notar que vocês estão fracos e vai recair sobre quê? Sobre mim. E ele vai mandar me matar se eu desperdiçar jovens como vocês. Aí Daniel insiste, ele fala: não, por favor, faça o seguinte, faça um teste com a gente. Durante 10 dias. Permita com que nós comamos apenas legume e tomamos água. Aspenaz então aceita esse desafio, esse pedido, e começa então a servir legumes e água para eles. Por que eles não quiseram a comida da Babilônia? Basta entender um pouco da Bíblia, não precisa ser mestre, basta conhecer um pouquinho do Antigo Testamento, que você vai ver que o povo judeu era um povo cheio de regras, um povo com que o próprio Deus havia estipulado regras e princípios para eles, inclusive na parte da alimentação. Deus havia proibido o povo judeu de comer um monte de coisa, para que eles não se contaminassem. E como eu estou falando, a Babilônia era a nação mais pagã e idólatra que já passou pela terra. E agora está a Babilônia, o rei da Babilônia, tudo que ele come quer servir para os homens judeus. Na hora que Daniel viu tudo aquilo, que os homens de Deus viram tudo aquilo, eles falaram: não vamos comer isso. Sirva apenas legumes e água para nós durante 10 dias para fazer um teste. E servem então. Durante 10 dias, legumes e água. Depois de 10 dias, Aspenaz vai fazer o teste. Vamos ver como é que esses homens estão. Na hora que chega, esses 4, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, são os mais belos, os mais fortes, os mais robustos, os mais sábios entre todos os outros. Irmãos, pensa comigo, o legume ele é muito importante. Ele é muito importante. A água também é muito saudável. Mas comparar isso com a comida de um rei, do rei da maior nação do mundo, provavelmente as comidas do rei Nabucodonosor eram comidas, é claro, deveriam ter coisas que não eram saudáveis, mas deveria ter também muita coisa saudável, muita coisa que continha carboidrato, muita coisa que continha vitaminas, que iria fazer com que eles ficassem mais fortes. Eles só passaram 10 dias com legumes e água. Legumes e água. A gente sabe que quando a gente vai fazer uma dieta aqui, dá uma fraqueza, tem horas. Eu estou comendo só um pouquinho, isso e aquilo. Na hora que você olha para a pessoa, está assim, ó, igual um zumbi. A Bíblia fala que eles estavam mais fortes, mais belos que todo mundo, com legume e água. Sabe o que a Bíblia mostra para a gente aqui? Que eles não somente pediram uma coisa diferente, mas eles confiaram que o Deus deles iria sustentá-los ali com legumes e água. E eu parei para pensar, por que legumes e água? Por que eles escolheram? Por que eles não falaram pão e água? Que o pão também tem muita proteína, o pão é muito preparado e eles poderiam comer. Por que legumes e águas durante esses 10 dias? E eu vim entender o seguinte, isso aqui é uma conjectura minha. Eu vim entender que no momento em que eles estavam ali assumindo para si o comer legumes, eles estavam lembrando do Senhor Deus lá no princípio, quando ainda havia criado o homem.
e que falou que aquilo era o suficiente para o homem se sustentar. Lembrando também, por exemplo, das passagens em que Deus mostrou que iria sustentar o teu povo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. A primeira palavra de Deus não era comer pão, a primeira palavra de Deus é tudo isso aí é seu, Adão, come. Então eles sabiam que o Deus poderia sustentá-los com aquilo que saísse da terra. E a água também, lembrando, por exemplo, do poder que a água tem para nos manter vivos. Nosso corpo praticamente é água, entendeu? É água, é barro, é terra. Só que eles escolheram, nós queremos só isso, não queremos vinho, não queremos outra coisa, queremos legumes e água. E sabe o que eu entendo hoje também, irmãos? Que aquele alimento, por que aquele alimento foi tão poderoso para eles? Porque o legume, eu coloco na minha mente e entendo como se aquele legume fosse eles lembrando de que Deus é quem os sustentaria através daquilo que ele havia falado. Através da palavra dele. O que seria o legume para mim e para você nos dias de hoje? Não tem para onde correr. A Bíblia sempre vai nos direcionar para uma única coisa. A palavra de Deus. Ela nos direciona. E ela vai nos direcionar também para Deus em sua palavra. Então não tem como você ler a Bíblia e ela te orientar a fazer algo errado. A Bíblia te orienta o que é certo. Ela vai te orientar a querer mais dela, a querer mais de Deus. E aqui eu consigo ver, por exemplo, o legume representando isso, o contato que nós temos com a palavra, e a água representando o contato que nós temos com a presença de Deus. Não mais com a palavra de Deus, mas com a presença de Deus. Porque nós vamos ver na Bíblia o próprio Cristo falando que Ele é a fonte de onde jorra a água da vida. Nós vamos ver a água trazendo vida para o povo nos momentos em que eles passaram por mais dificuldade, mais aperto. E aqui agora nós estamos vendo esses homens querendo legume e água. E eles estão aptos. A Bíblia diz que 10 dias depois eles estão melhores do que os outros. Melhores, eles não estão iguais, eles estão melhores, se destacaram no meio dos outros. Olhando isso hoje, é como se nós estivéssemos vendo, tem aqui em nosso meio uma grande multidão, tem várias pessoas aqui, mas em nosso meio tem alguns que se destacam. E se você olhar, os que se destacam não são porque estão com uma roupa diferente, não são porque se vestem melhor. Os que se destacam, e não na ótica humana, na ótica do homem, os que se destacam são aqueles que estão alimentados pela palavra e que estão cheios da água da vida. Os que se destacam são aqueles que estão se enchendo da presença de Deus através de sua palavra e através do Espírito de Deus. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo, fazendo menção como se ele fosse algo líquido para se encher, o Espírito Santo te enchendo, ou seja, quando Jesus é batizado em águas, o Espírito vem sobre ele em forma de uma pomba, a gente consegue entender que a Bíblia direciona isso como se ele fosse aquele que vai nos lavar, que vai nos purificar e nos limpar. A água da vida está aqui. Quem sabe Satanás tem servido bandejas para você com alimentos assim como o de Nabucodonosor. O que você tem feito com essas bandejas? O que você tem feito com esses alimentos? Você tem ingerido? Porque eles tinham tudo para fazer, sabe o quê? Poderiam falar assim, quer saber? Deus já nos entregou na mão dos babilônios, Deus já nos descartou de nação dele, vamos fazer o seguinte, como esse rei provavelmente qualquer hora vai dar de nos matar, vamos encher a barriga, vamos comer à vontade, vamos nos fartar. Só que não, eles tinham princípios. Eles estavam na Babilônia, mas lembrando do Deus deles, mesmo lá na Babilônia. E isso fez com que eles pedissem algo tão grandioso, tão arriscado a Aspenaz. A Bíblia fala o seguinte, Aspenaz e vocês ficaram fortes mesmo, quer saber? Você quer continuar nesse regime? Quero. Você acha que eles ficaram com aquele regime só 10 dias? Tem gente que acha assim, não, eles ficaram daquele jeito só 10 dias. Depois, eles ficaram o resto do tempo, ano ou anos, se alimentando daquela forma. Aquele foi um teste que Aspenaz fez com eles. E se eles passassem no teste, eles continuariam se alimentando daquela forma. É o que eu olho para você e te pergunto, será que você tem se alimentado de legume e água só por um tempo? Será que é só no momento, não, eu estou precisando passar por essa prova aqui, vou me alimentar aqui com esse legume, com essa água, aí depois quando você passa por ela, você fala, agora eu posso comer isso, comer aquilo outro, porque tenha certeza, Satanás vai enviar, Satanás, está vendo aí? Fica ligado, fica ligado. Satanás vai enviar bandejas para você.
Satanás vai enviar aquela bandeja legal. Olha aqui, ó, vou te mostrar. Isso aqui é o quê? É o nosso alimento. É como se fosse o nosso legume. Você está aqui se alimentando disso. Talvez você fale, não, Binho, eu estou ouvindo uma pregação. Você está se alimentando. Cada palavra, cada escola bíblica que você vem, que você passa, você está se alimentando. Mas quando você sai lá fora, novas bandejas surgem diante de você. Você liga a televisão e está passando assim, ó. Aí aparece Big Brother Brasil e tem uma mulher na beira da piscina, jovem homem. A mulher está na beira da piscina com o maiô e ela vai começar a tirar aquele maiô. Aí o que você faz com essa bandeja? Você muda essa bandeja e não come desse alimento ou você começa a se saciar disso? Meninas, você está lá no Zap, tranquila, já passou da 1h da manhã, você está mexendo, aí vem, plim, oi. Um cara, cabelão jogado para o lado, bonito. O que você faz com essa bandeja, meninas? O que você faz com essa bandeja, jovem? Isso também serve para os meninos. Está lá de boa, mexendo ali tranquilo, plim, chega a mensagem. Você entende que o inimigo continua enviando bandejas para nós? Você se alimenta aqui dentro de algo, ele quer te dar um outro algo lá fora. E o que vai te fazer ser como Daniel e os amigos dele lá fora? O que vai fazer você ser igual a ele e os amigos dele vai ser o quanto desse alimento você tem dentro de si. Porque se você não tiver saciado por esse alimento, você vai querer se saciar nessas outras bandejas. O jovem vai querer se saciar na prostituição, na masturbação. A jovem vai querer se saciar na prática de falar mal uma da outra, na prática de querer vestir a roupa mais bonita, a roupa mais coisa, para adorar a Deus. Não, para se mostrar, para quem sabe provocar no jovem o desejo por ela, sendo que o princípio dela se vestir daquele jeito não é para adorar a Deus, é simplesmente eu vou ficar bonita e vou ficar daquele jeito. Comece a vigiar isso, jovem. Satanás investe pesado na juventude, porque ele sabe o poder que a juventude tem. Ele sabe o poder de influência que nós jovens temos sobre os mais novos e até mesmo hoje em dia sobre os mais velhos. Os jovens são os fortes. E os jovens precisam ter cuidado. Caso contrário, vão se corromper. O que nos faz permanecer como Daniel e os amigos dele? O quanto nós conhecemos do nosso Deus. Talvez você ache assim, eu não preciso conhecer do meu Deus, ele me sustenta lá, ele não vai me deixar cair. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses caras aqui não caíram, não foi porque eles eram bons, não. É porque eles confiaram em Deus. É porque eles confiaram e acreditaram na palavra de Deus. Não tem para onde correr. E o que acontece? Da mesma forma o inimigo está investindo sobre nós. Da primeira forma que ele investiu contra Daniel e os amigos dele foi o quê? Eu vou mudar a mente deles, eu vou fazer eles acreditarem que eles não são quem eles são. Eles não são os que adoram a Deus, eles são os que adoram os deuses da Babilônia. E Satanás tem tentado nos confundir, para mostrar que nós não somos o que Deus nos colocou para ser. Mas em nome de Jesus ele não vai conseguir confundir nenhum dos que estão aqui. O segundo plano dele foi, eu vou corromper na alimentação dele. Ele que se alimenta só de coisa boa, só de palavra, só de ensino, só daquilo que a Bíblia diz ser louvável. Porque talvez você fale, você está falando um monte de pecado aí que você também já cometeu. Você não sabe o que é estar na pele de um jovem. Você não sabe o desejo que é. Eu sei como é. E eu aprendi também na palavra de Deus o seguinte, a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é agradável, que é santo, que é puro, que isso ocupe a sua mente. Então, jovem, rapaz, você que sabe as coisas que você faz no secreto, só você sabe, e você também, jovem, tente pecar lendo a Bíblia. Tente entrar para o banheiro com a sua Bíblia e fazer alguma coisa de errado com a sua Bíblia aberta lá. Você não vai conseguir. Porque a Bíblia é louvável. Tente colocar um louvor pentecostal no talo lá e começar a conversar com o gatinho para ver se você vai dar a bola. Você vai falar, peraí, o louvor está falando que vai ser queimado aquele que... Não, menino, sai fora. Ocupa sua mente.
Desliga um pouco mais as coisas que te afastam de Deus e se achegue perto das coisas que te aproximam de Deus. O inimigo não vai conseguir adentrar na sua mente se você estiver com ela ocupada com algo louvável, com algo que agrade a Deus. Ele não vai conseguir. Aqui dentro da igreja, eu duvido que agora você esteja Pode ser, mas eu duvido que você esteja pecando. Pelo menos eu não vejo ninguém aqui mandando beijinho um para o outro agora ou conversando no zap aí fazendo... Não, porque aqui você está agora se ocupando a sua mente com algo. Ah, Bi, então eu tenho que ficar 24 horas por dia vendo pregação e lendo Bíblia? Não. Mas você tem que começar a trocar agora aquilo que não é louvável a Deus pelo que é. Tem certas conversas, irmãos, que é melhor a gente descartar. Eu estou falando isso aqui não é tipo como um hipócrita para acusar e apontar, não. É porque nós queremos sim fazer uma grande festa e fazer uma grande festividade com essa gincana e tudo mais. Só que nós precisamos ter essa convicção de que nós somos jovens. E que assim como Satanás investiu sobre aqueles 4 jovens, ele investe também sobre nós. E cabe a nós nos ficarmos de pé assim como eles ficaram, sustentados por Deus e por sua palavra. Vem então a terceira tentativa de Satanás corromper aqueles jovens. Como? Eles deveriam passar agora pela cultura dos caldeus. Como assim? Como eu disse, a Babilônia tinha cerca de 700 deuses. A pessoa que passava agora por essa cultura, ele começava a fazer o seguinte, ele começava a estudar, e estudava sobre os deuses da Babilônia, ele estudava sobre toda a nação da Babilônia, como surgiu, como eles dominaram as outras nações, aprendia tudo sobre a astrologia, para ficar ali tipo dando uma de que era adivinho das coisas. E o que acontece? Satanás agora faz, ou melhor, Nabucodonosor, começa a fazer esses homens passar por isso, e eles passaram por isso. Eles passaram pela cultura dos caldeus, sem deixar de fazer parte da cultura dos judeus. E isso é que é o mais lindo. Sabe por quê? Sabe por que isso é lindo? Preste atenção aqui, ó. Muitos de nós, quem aqui tem sonho de estudar, de fazer uma faculdade, de crescer na vida? Ou quem já está fazendo isso, quem está realizando esse sonho? Todos nós temos. A maioria tem. Todos nós temos esse sonho. Só que, irmãos, tem uma coisa. Aqui também, pregação por pregação, estudo bíblico por estudo bíblico, momento de oração, tudo isso também é uma faculdade para nós. É a faculdade da nossa vida espiritual. Porque um dia muitos dos que estão aqui vão sair para estudar. E lá fora, talvez não aqui na nossa região nem tanto, mas nas grandes capitais do país, hoje em dia, o que tem reinado nas universidades e faculdades tem sido a descrença em Deus e na fé cristã. Tem sido o ateísmo, descaradamente. É o evolucionismo e tantos outros ismos que começam a tirar a fé das pessoas. Assim como o povo caldeu queria fazer com aqueles homens. Assim como Nabucodonosor tentou fazer com eles, olha, passa eles por um estudo dos nossos costumes e tudo que nós sabemos, que depois disso eles vão estar prontinhos para me servir. E talvez você esteja na sua mente o seguinte, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, não preciso estudar, não preciso disso aqui da igreja. Mas um dia pode ser que você vá cumprir o seu sonho lá fora. E se você não estiver preparado por esse ensinamento aqui, na hora que chegar lá fora, o ensinamento de lá pode te corromper. Ele pode te corromper, porque você não vai ter princípios. Os princípios nós só adquirimos quando nós estamos nos aprofundando em algo, conhecendo melhor aquilo. Se você não conhecer os princípios da sua fé cristã em Jesus Cristo, na hora que chegar lá fora, primeiro cara te corrompe nesse sentido. Você começa a desacreditar, será mesmo que a oração resolve? Será mesmo que eu não preciso colar? Todo mundo vai colar nessa prova? Será? Eu acho que pode. E aí você começa a deixar de ser crente. Eles passaram pela cultura dos caldeus e o teste deles veio no capítulo 3 de Daniel. A Bíblia diz o seguinte, eles já estavam agora servindo o rei. Já haviam passado por uma experiência ímpar com o rei e já estavam no alto cargo na Babilônia. Porque eles e Daniel haviam revelado um sonho que o rei Nabucodonosor teve no capítulo 2. Já no capítulo 3, anos depois disso,
A Bíblia diz que Nabucodonosor ergue uma grande estátua. Uma estátua de ouro, muito linda, muito grande. E ele fala o seguinte, olha, na hora que tocar os instrumentos, todo mundo vai ter que se curvar diante dessa estátua e vai ter que adorar a ela. Vai ter que adorar os deuses dos babilônios. E ele, Nabucodonosor, manda chamar então os reis, os sátrapas, os prefeitos, todos os homens importantes e o povo, para irem em direção à província de Dura, onde aconteceria a dedicação da estátua. E está lá a grande estátua erguida, e aquela multidão ao redor daquela estátua. Os instrumentos vão ser tocados. No momento em que os instrumentos são tocados, a Bíblia diz que todo mundo se prostra, menos 3 caras. Quem eram esses caras? Quem eram? Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias. Só eles ficaram de pé. Talvez você pergunte, e o Daniel? Cadê o Daniel? Não sei onde é que o Daniel estava, a Bíblia não fala. Mas eu tenho certeza que se a Bíblia narrasse sobre o Daniel, narraria ele de pé aqui junto com esses caras. Porque a Bíblia vai mostrar o quanto ele era precioso para Deus. Independente de onde ele estava, a Bíblia diz que os 3 jovens que andavam com Daniel, eles não se prostram diante da estátua. Mas espera aí, eles estudaram a cultura dos caldeus, e na cultura dos caldeus, provavelmente eles aprenderam que quando o rei dá uma ordem, ela deve ser cumprida. Quando o rei fala, está falado, quem desobedece vai ser punido. Eles aprenderam isso. Mas por que será que eles não cumpriram isso? E a resposta, eu acredito que está lá no livro de Êxodo. É porque na cultura dos caldeus eles aprenderam que devem se curvar quando o rei manda curvar. Mas na cultura do reino de Deus, na cultura dos judeus, eles já haviam aprendido: não se prostrarás diante de nenhuma imagem, não prestará culto a nenhum outro Deus. Ou seja, eles estavam na Babilônia, passando pelo maior teste da história deles, e estavam agora arraigados ao princípio do que eles aprenderam com o povo deles. Arraigados no princípio da fé deles, no Deus dos judeus. O que isso quer dizer para mim, Bim? Quer dizer o seguinte: Deus, em nome de Jesus, Ele vai te levar para a universidade, para a faculdade que você quer fazer. Mas e na hora que subir, por exemplo, um professor, igual aqueles que a gente vê nos filmes, e falar, por exemplo, olha, Deus é uma ilusão, é tudo uma mentira, e eu quero ver quem é que vai falar contrário a eu aqui. Será que você vai se levantar lá no seu lugar, tão pequenininho do jeito que você vai se levantar, igual nos filmes? Nos filmes é tão legal, mas será que você vai se levantar e falar assim: eu sou contra, professor? Será que ele vai falar, por que você é contra? Então, vai falar, eu sou contra, e você vai desembolar versículo bíblico e exaltar a Deus, e falar em língua lá dentro, e rodar lá dentro, você vai fazer isso? Será quantos vão? Será quantos vão? Aqueles que tiverem princípios de Deus vão se sustentar, outros não. E isso não é só em faculdade e universidade, como eu estou falando aqui, não. Isso acontece na vida, no dia a dia. É diante do chefe que chega, tem que fazer isso aqui. O número é esse, mas você vai colocar esse outro número aqui, não tem problema nenhum. Aí você vai parar e pensar assim: mas peraí, colocar esse outro número aqui é roubo. Será? Mas é o meu chefe que está falando, eu preciso colocar esse outro. Será que você vai falar assim: não vou colocar não? Será que você vai fazer isso? Será que você vai sustentar a cultura do reino que você tem aprendido? Ou você vai se corromper pela cultura do mundo, da Babilônia de hoje em dia? Porque muitas pessoas têm se corrompido, irmãos. Você quer ver um exemplo de muita como é que é uma pessoa que se corrompe? Corrupção. De pessoas muito se corromperem, comece a analisar isso em períodos políticos. Não vou entrar no mérito, mas muitos se corrompem nesses momentos. E todo mundo sabe. Hoje mesmo está acontecendo aí uma revolução no país aí. Por causa de corrupção de alguns. Muitos se corrompem em momentos de aperto. Nos momentos em que você menos espera, Satanás está ali, do seu lado, fazendo você se corromper. Comece a ficar atento a isso. Porque se você tiver encrustado dentro de você a cultura do reino, na hora que a cultura lá de fora bater, você vai ficar de pé assim, sambando na cara deles. E aí aqueles que se corromperam vão olhar assim, vão falar: ô rei, olha aí, rei, você falou para todo mundo se curvar, aqueles caras ali não estão se curvando não. Fizeram isso com eles. E sabe o que eles fizeram? Foram diante do rei. E o rei falou assim: fiquei sabendo que vocês não se curvaram diante de mim. Eu vou dar uma chance para vocês agora. Você vai tocar de novo o som,
e vocês vão ter que se curvar. Se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês na fornalha ardente, e detalhe, vou mandar aquecer ela 7 vezes mais. E aí? Eu quero ver, olha o que Nabucodonosor falou. Eu quero ver qual Deus poderá livrá-los disso. Qual Deus poderá, ou melhor, será capaz de livrá-los disso. Olha a blasfêmia desse rei. Olha a prepotência desse rei. Ele amedrontou os meninos falando, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha. Irmão, você entende o que isso aqui é no nosso dia? No nosso dia a dia é o Satanás te pressionando. É você, talvez, que está namorando e fala assim, olha, não vou fazer isso antes do casamento. E aí o namorado chegar para você e falar, mas se você não fazer, eu te largo. É a pressão do inimigo sobre a sua vida. É a pessoa falando, se você não fizer desse jeito, eu te mando embora do emprego. Se você não tiver incrustado dentro de você a cultura de Cristo, a cultura do reino de Deus, você se corrompe, eu me corrompo. O que vai nos sustentar, lembra, é o legume e a água. É o legume e a água, não tem para onde correr, não tem outra saída. Isso vai nos sustentar diante das adversidades e das investidas de Satanás. E ele vai pressionar mais forte. Talvez você está aqui agora, estou bem, eu resisti ontem, e hoje, e amanhã, e depois daqui a 10 anos, 20 anos, até o dia que você morrer, você vai resistir ou uma hora você vai ceder? Conheça a cultura do reino que você faz parte. E até mesmo nessa terra que nós não somos dela, você vai permanecer-se firme e de pé. E eles diante do rei agora falam o seguinte, olha que legal. Diante do rei eles falam assim, ó rei Nabucodonosor, o nosso Deus, ele pode nos livrar dessa fornalha se ele quiser. Mas ainda que ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante dessa imagem e não adoraremos ela. Ó rei. Eles terminam ainda com esse ó rei. Sabe o que é isso, irmãos? Uma coisa é falar isso aqui, igual eu estou falando. Outra coisa é você falar isso em um lugar onde tem milhões de pessoas curvadas. E está ali só você e mais 2 caras de pé. Uma fornalha tocando terror às labaredas aqui do lado. E você falar, ó rei todo-poderoso. Não vamos nos curvar, não. O nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que ele não nos livre, nós não vamos nos curvar. O rei Nabucodonosor pega e fala o seguinte, beleza. Então vou fazer o seguinte, a Bíblia diz que ele muda a feição. Então ele que até então estava lá como o bom, ele agora fica irado. E ele manda amarrar os jovens e jogar eles na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Amarra os 3 jovens. A Bíblia diz que foram os soldados mais fortes do rei que amarrou eles e que foram jogar eles na fornalha. 7 vezes mais aquecida. O fogo estava estralando. E agora vem esses homens para jogar eles na fornalha. A Bíblia diz que eles jogam os homens amarrados lá dentro. E esses fortões que foram jogar eles lá dentro do fogo morreram queimados. Só por causa do calor. Morreram queimados só por causa do calor. A Bíblia diz o seguinte, em seguida, o rei olhou para a fornalha e disse o seguinte, a gente não jogou 3 homens lá dentro amarrados? Aí os caras falam, sim rei, nós jogamos 3 caras amarrados lá dentro da fornalha. O rei pega, olha só, ele falou, em seguida ele olhou para a fornalha. Aí o rei pega e, boca aberta, fala, como eu estou vendo 4 homens andando livremente dentro da fornalha, e um deles ainda tem o rosto como de um Deus. Como pode isso? Sabe o que eu entendi disso e o que eu acredito que estava acontecendo ali naquele momento? Isso aqui eu quero que você pegue para a sua vida. Satanás, ele vai investir, ele vai colocar pressão sobre você. O seu Deus pode te livrar da tentação. O seu Deus pode te livrar de passar pelas tribulações. Mas ainda que ele não te livre, ainda que ele permita que você passe por cada tribulação na sua vida, ainda que ele permita com que você caia nas fornalhas, uma coisa é certa, é você cair lá e ele estará lá com você. Ele não te deixará sozinho, ele jamais vai te deixar só. O Senhor não deixou ele só, e olha só o cara, um deles parece um Deus. Não era 3, agora é 4, o que está acontecendo? Irmãos, talvez você não consegue ver Deus. Eu também não consigo, a gente não consegue ver Deus fisicamente. Mas quando você se alimenta desse legume, dessa água, da palavra de Deus, da presença de Deus,
é no momento de prova e de luta que você vê o Senhor te carregando no colo. É no momento de prova e de luta que você vê Deus te pegando pela mão e falando: filho, a tribulação está grande, o fogo está ardendo, vamos passear. O rei falou que como que eu estou vendo eles passeando dentro do fogo? Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não tema. Se você se enche da cultura do reino de Deus, o inimigo não consegue te corromper. E ainda é um privilégio, porque na prova você vê Deus passando junto com você. E a Bíblia diz que é nas provações que a sua perseverança, que você persevera e a sua esperança e fé crescem. Deus não vai permitir com que nós caiamos na fornalha sozinho. Assim como Ele não permitiu que Daniel caísse na cova dos leões sozinho. Ele está com a gente. E Ele quer saber se nós estamos com Ele. Tenta imaginar a cara de tacho do rei Nabucodonosor chamando eles para fora. Ô Zunino, vem aqui para fora. Irmãos, uma coisa é entrar lá na presença do rei ainda meio que tremendo na base aqui. Ainda se ele não nos livrar, nós não nos prostraremos. Outra coisa é depois que você já passou pela fornalha. O rei te chama, tenta imaginar a cara de bad boy deles com a mão no bolso assim, saindo da fornalha. Tenta imaginar eles chegando diante do rei. A Bíblia diz que eles estavam soltos e que não tinha nem cheiro de fumaça neles. Chegando diante do rei, fala: rei. Tem até uns que brincam falando. Imagina, o rei chama eles, vem cá para fora. Eles falam: não, rei, vem o senhor aqui dentro, quero ver. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Quando Deus te permite passar por provações, quando você está arraigado na palavra dele, e ele permite com que você passe por tribulações na vida, é para provar para você que você não está sozinho. E melhor ainda, é para que depois que você passe por isso, você esteja agora com a sua fé mais forte e mais firme. Se Deus permite com que você seja aprovado, é porque Ele quer aprovar você e Ele quer depositar autoridade e responsabilidade em você. Deus não quer simplesmente fazer de nós como fantoches. Vai lá, passa por uma prova e continua sendo um coitado. Não. Talvez você está passando por uma prova tremenda aí, se prepare, passe por ela de cabeça erguida, tendo a certeza que o seu Deus está contigo. E depois que passar por ela, você vai ter autoridade e moral para falar dessa prova e do seu Deus para as pessoas. É aquela pessoa que tinha o casamento todo desgramado, Deus foi lá e consertou. Sabe para quê? Não foi só para você falar: meu casamento agora está legal, não. É para você poder chegar e falar: você está com o casamento ruim, vem cá que eu vou te falar como que conserta. Porque o Senhor Jesus consertou o meu e Ele conserta o seu também. Jesus te libertou de fazer algo que você fazia. Não é simplesmente você falar: agora eu sou livre. Não, é para você chegar em outras pessoas e falar: eu tenho moral e autoridade para falar disso aí, porque o meu Deus me libertou disso, para que eu liberte mais pessoas disso. Então entenda, se Deus está permitindo você passar por algumas coisas, é porque Ele quer depositar responsabilidade nas suas mãos. E autoridade para você poder olhar para as adversidades e falar: assim como eu venci, você também pode vencer. Então vamos relembrar aqui o que esses homens passaram. Eles foram levados cativos e a cultura dos caldeus tinha que ser implantada neles. Como que iria começar? Vamos confundir a mente deles trocando os nomes. E foram os nomes trocados, mas os nomes não pegaram. Pode até ser que nós lembramos com mais facilidade Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas os nomes deles são Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Ninguém vai conseguir tirar de você a identidade que Deus já colocou. Você, quando aceitou Jesus, a Bíblia diz no Evangelho de João: aos que receberam a Deus, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Você é filho e filha de Deus. A segunda tentativa de Satanás, vamos corromper na alimentação dele. Se você se alimentar disso aqui ao ponto de se saciar, Satanás não consegue tirar de você, ou melhor, não consegue servir bandejas que venham te dar prazer em comê-las. Você consegue rejeitar as bandejas de Satanás. E terceiro ponto, que foi o último que nós citamos aqui. Satanás, ele vai tentar pressionar cada vez mais e te provar se você é verdadeiramente um servo de Deus e se a cultura do reino de Deus, que é a palavra dele que ele deixou para nós, está no seu coração. E se tiver, se prepare, porque Deus quer salvar e se manifestar em você para tocar em mais vidas. Amém? Para finalizar, sabe qual foi a declaração do rei depois de tudo isso?
O rei que mandou se curvarem diante da estátua dele, se curvou diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou o seguinte: olha, quem não se curvar e adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai se ver comigo, porque não há outro Deus que livre tão grandemente quanto o Deus deles. Quando você persevera, o seu Deus mostra o quanto Ele é grande. E o seu testemunho vai fazer com que vidas se rendem aos pés do Senhor. Fica de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar.